Mais um podcast aqui para falar sobre advocacia usando o digital, sobre como ganhar dinheiro na advocacia, sobre como prosperar advogando sem depender de padrinho, sem depender de ninguém. Apenas de você mesmo e da sua vontade e de um pouquinho de método. E hoje comigo, Cairo Rodrigues, um cara que para mim é genial, atua no nicho excelente também, usando o digital. E eu acompanhei um pouco da carreira dele, eu sei que ele saiu do zero a lá em cima. Então ninguém melhor do que ele pra estar aqui pessoalmente pra contar a história dele mesmo. Cairo, bem-vindo, cara. Muito obrigado por estar aqui. E me conta um pouco sua história, como que você surgiu na advocacia, como que você teve esse interesse de advogar. Vamos lá. Show de bola, meu irmão. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, que para mim é uma referência, tanto na questão de gestão, quanto do marketing digital, enfim, modelo de negócio mesmo. A gente modela bastante a sua estrutura, seu modo de levar a advocacia. Então, hoje a gente está aqui para trocar figurinhas, enfim, e para que, de algum modo, eu possa acrescentar também aqui, como você acrescenta tanto na minha carreira profissional também, viu? E, cara, eu comecei na advocacia quando eu ainda não era advogado. Mas eu preciso explicar melhor aí para não incorrer em nenhuma infração ética, né? Cuidado que tem os policiais aí. Tem uma galera que tá com a caderneta aí dando multa. Os haters, vamos lá. E aí, meu irmão, eu comecei na advocacia quando eu ainda não era advogado, porque, no meu ponto de vista, advogar não é só atender o cliente e colocar para assinar a procuração e fazer o protocolo no Projude, não. A advocacia é resolver problemas, é intermediar uma conversa ali entre o seu cliente e a justiça, ainda que você não seja advogado. Por quê? Porque eu fazia isso dentro de um escritório de advocacia, só que na qualidade de estagiário. Então, se era me dada ali uma oportunidade de resolver problemas nas atribuições de estagiário como eu tinha, para mim tava só o ouro mesmo, porque eu abracei essa oportunidade para resolver os problemas, ajudando o escritório a entregar uma boa solução para os seus clientes, né? Então, eu decidi pela advocacia já quando eu era estagiário. Me passou por um tempo, assim, fazer concurso público, principalmente no início da faculdade. Afinal, as influências, enfim, os conselhos que a gente recebe de familiares, amigos, parentes, é sempre buscando a estabilidade pelo concurso público, né? É clássico isso daí, cara, Exato. é clássico. Então, isso brilhava muito os meus olhos, né? Afinal, um juiz ganhando 25, 30 mil reais, quem que não quer chegar nesse patamar? Então, lá no início da faculdade, eu não tinha essa percepção de que eu poderia prosperar e muito na advocacia. Por isso que o meu primeiro caminho foi o concurso público. Mas nesse escritório, eu tive a oportunidade de conhecer o que era empreender na advocacia, ver que na advocacia eu podia escalar, e foi aí que eu me apaixonei, esqueci concurso de vez e cada vez mais eu me apego à advocacia de acordo com os resultados que o nosso escritório vem sempre proporcionando, não só para nós, mas como para todos os nossos colaboradores e os nossos clientes também. Cara, você falou 2 pontos aí bacana. Primeiro, você era estagiário, mas você era o melhor estagiário que tinha ali, com certeza. Exato. Você dava o seu melhor. E isso é um ponto muito importante, cara, porque eu também tentava fazer isso. A gente tem uma chance, mesmo que para ganhar às vezes R$1.000, 1.200, na minha época era R$900 que pagava o TJ. Só que a gente sempre tem que tentar ser o melhor, destacar, mesmo se você vê talvez ali que não tem pra onde crescer. Sim. Mas pra você tá sendo o melhor. E pelo que eu vi, você fez isso também. Isso. Outro ponto bacana que você falou, que é muito comum também, o concurso, né? Exato. A família quer que você faça concurso. Cara, e eu acho que talvez não é nem por maldade. Sim. Acho que por uma questão de segurança, de temer Sim. pela gente, né? A mãe, o pai, os amigos, todo mundo fala, gente, vai pro concurso, que ali você tem uma segurança, ser juiz ganha bem. Ou então nem juiz técnico, né? Sim, pra ganhar ali seus R$7 mil. Todo mundo quer isso. Porque entende que a segurança, né, a estabilidade é o que traz conforto. E aí, quando vê alguém que não pensa dessa forma, até estranha. Vai, como assim? Você vai querer arriscar? Exato. O Juninho ali tá ganhando R$7 mil. Sempre tem as referências. Fez o concurso ali do Banco do Brasil, tá ganhando R$7 mil. Vai também ser como ele? E o ruim é que essas referências são sempre o primo. É o vizinho, é o amigo da tia, da sobrinha, da madrinha de fulano de tal, que, passou no concurso, tá prosperando, tá estável, tá tranquilo, trocou de carro agora,
você vai ficar ainda Essa é aí, ótima. você vai ficar, como dizem lá na Bahia, né? Você vai ficar ainda nessa peleja aí de tenta e não dá certo. Você é da Bahia, cara? Sou da Você é Bahia. de onde é? Interior da Bahia, oeste da Bahia, Santa Maria da Vitória. Eu tenho... Meus pais são de lá também, Bahia. Minha mãe é de Jacobina e meu pai de Irecê. Rapaz, eu conheço lá, assim, conheço de passagem, né? Uhum. E terra muito boa, né? Terra muito boa. Deu bons frutos, digamos assim. É. Tanto é que eu saí da Bahia e vim pra cá pra poder prosperar na advocacia. Então, eu devo muito a essa Bahia também, que me ensinou muito. Mas me ensinou quando eu passei pelo deserto, digamos assim. Cara, lá é surreal. Desculpa te interromper, eu fui lá uma vez, em 2012. Sabe aquela história que, aquelas novelas da Globo que tem aquela terra seca, Sim. árida, aquele sertãozão bem, com chão rachado? Sim, Eu imaginava que era só trem de novela. Não é. Eu fui lá, eu vi de perto. mas realmente tem. Cara, a água, eles chamam de água salobra, Isso, assim. água salobra. Água salinada, cara. Eu fazia um café, era um café agridoce. Exato. Você botava açúcar e tinha sal na água, Exatamente. era estranho. Exato. É um povo sofrido, mas é um povo que merece vencer, viu? Porque... Sim, sim. Só que o deserto que eu passei lá, inclusive, essa rápida história que eu vou contar serve para quebrar muita objeção também. Porque assim como cria-se essa doutrinação de que você precisa passar no concurso público, cria-se também uma doutrinação de que você só vai prosperar se você tirar boas notas, se você for um bom aluno, porque, ó o fulano de tal ali, a Maria, Só senta tira no 10. primeiro, senta na primeira cadeira da fila, sempre ele tirando 10, enfim, e tudo mais. E, na verdade, quando eu falo que eu passei pelo deserto lá na Bahia, não foi só o deserto do calor, não. Antes fosse. Foi o deserto das vacas magras e da falta de perspectiva das pessoas sobre mim. Porque eu não era um bom aluno. Eu era um péssimo aluno. Eu não tenho orgulho de dizer isso. Não é isso que, inclusive, eu quero passar para minha Pra filha, sua filha, né? Só que a verdade é que o que mudou muito a minha advocacia não foi essa escolha errada de não estudar lá no ensino fundamental e no ensino médio. O que começou a mudar minha advocacia foi o que eu fazia nessa época, mas não diz respeito à nota. Diz respeito a network, posicionamento, comportamento, postura, relacionamento. Eu sempre fui um cara muito extrovertido. Eu sempre fui um cara que, eu não era o melhor aluno, mas eu tinha contato ali com o valentão da sala, eu tinha contato com as meninas da sala, eu tinha contato com o CDF, que me passava cola para eu não precisar ficar muito tempo lá na escola. Uhum. Então, eu acredito que nesse período de escola, e que a gente pode estender para a faculdade também, a gente precisa desenvolver outras habilidades que, no longo prazo, de fato, lhe serão úteis. Essa sim. Só que assim, como eu disse que eu não me orgulho de ter sido um mau aluno no ensino fundamental e no ensino médio, esse tempo no deserto que eu passei lá na Bahia foi muito interessante para o meu crescimento, porque eu entendi que eu precisava sair daquela realidade. Afinal, eu me formei e fiquei por 1 ano e meio trabalhando em um escritório de advocacia como secretário. Na época, ganhando R$300 de salário, né? E aí, rapaz, todos os meus amigos, os meus colegas da escola, aqueles CDFs, passaram nas universidades federais. E todo mundo falando, e aí, Caio, o que você tá A fazendo? comparação era gigantesca, certeza, né? A comparação é horrível, me fazia me sentir muito ruim, né? E isso foi bom, porque eu soube usar isso a meu favor para me impulsionar para a evolução, né? E aí o pessoal voltava das férias de Brasília, Goiânia, Salvador. Tô fazendo engenharia, tô fazendo medicina, tô fazendo direito. E você, Caio? Ah, tô ali no escritório ainda, mas eu sei que vai dar certo. Uma hora vai, uma hora Uma hora vai, uma hora vai. E aí, rapaz, a minha irmã, que é mais 5 anos mais velha que eu, já morava aqui em Goiânia, CDF, inclusive. Farmacêutica, enfim, concursada e tudo mais. E aí ela falou assim, moço, vem pra cá, pra Goiânia, faz um vestibular pra direito, aproveita que você tá aí conhecendo a advocacia como secretário, faz direito. Eu falei assim, é uma boa, vou mudar de vida. E aí eu vim pra Goiânia, fiz o vestibular, passei, faculdade particular, depois eu consegui a bolsa da UVG. Qual que foi que você fez? Lá na Unifam. Na Unifam. Entrei em 4 de agosto de 2014. Rapaz, eu falei no dia 4 de agosto de 2014. Primeiro dia de aula, eu falei, a partir de hoje eu sou um outro estudante. E eu mantive essa promessa do dia 4 de agosto de 2014 até o dia que eu me formei. Então, eu fui um excelente aluno
desde o primeiro período da faculdade até o último. E aí você vê a junção do conhecimento técnico que eu adquiri com a minha habilidade de comunicação, network e relacionamento. Aí, meu irmão, eu consegui o estágio no escritório de advocacia, enfim, usei aqueles conhecimentos técnicos que eu adquiri, coloquei em prática, juntei com a questão da comunicação, aí foi só o ouro. Cara, foi muito bom ouvir isso, que eu acho que a minha história se confunde um pouco com a sua também. Só que aquele cara bagunceiro, que não é o mais inteligente, que é o cara que fica ali no fundão, eu fui esse cara na faculdade. Sim. De verdade. E muita gente tem essa ideia, né? De que é o cara que tá na frente ali na cadeira, que é o nerd, que tira sempre 10, que é ele que vai ficar muito rico. Exato. E talvez vai, mas de forma estatística, ao menos das pessoas que eu conheço, na minha estatística, Sim. não é isso que eu vejo. Talvez eu imagino que aquele cara que é muito centrado em estudar só aquilo, ele tem medo de arriscar. É o cara que vai ser juiz um dia, Exato. mas não é o cara que vai ter perfil de empreender. E eu era muito assim, eu sempre tirei notas para passar. Sim. Tive 2 DPs na faculdade, na Unip também. Só que nunca fui aquele cara de querer tirar 10, de querer ser o melhor. Não, eu era o cara que fazia ali o que tinha que ser feito, só que eu também ia atrás de muita amizade. Perfeito. Eu tinha, na época, um perfil de humor Sim. na faculdade, que era o NIP da depressão. Conheço. A gente fazia muita piada lá pros estudantes, até postava de política na época lá, uns trem, nada a ver, que hoje em dia eu até me arrependo. Só que aquilo me fez aproximar com pessoas que não eram do meu curso, cara. Um negócio que eu não via os amigos fazendo. Show de O bola. pessoal tinha aquela panelinha, né? Ah, eu faço direito, só converso com quem é daqui. Exato. Cara, eu conversava com o povo da odonto, da farmácia, da enfermagem, da engenharia, da todo mundo. Perfeito. Então, quando eu me formei e fui para a área estudantil, quem foram meus clientes? Os primeiros. Esses O aí- pessoal que tava lá, Sim. que não era do direito. Porque quem era do direito sabia fazer ação, geralmente tem parente que é advogado e tudo mais, mas o povo da farmácia, da odonto, da engenharia, principalmente, o povo da engenharia me deu muito dinheiro, cara. Que é o Olha povo aí. que bomba demais em matéria. E aí, Se tem problema, a gente tá aí pra resolver. pois é. E o pessoal vinha falar comigo. Mas isso foi graças ao quê? Ao network. E Perfeito. tem uma frase que eu já ouvi muito, não sei quem que fala isso, quem é o autor, né? Mas que network vale mais que dinheiro hoje em dia. Sim. E pra mim isso é muito verdade, cara. Com Porque quanto mais você conhece pessoas, mais portas vão se abrindo pra você. Exato. E isso começa desde a faculdade, Exato. né? Outra coisa também, cara. Eu conheço a Unifam por nome, Sim. e você também deve conhecer a Unip. Você deve Perfeitamente. imaginar que tanto a Unip como a Unifam não tem aquele nome, tipo, nossa, que Não faculdade tem. renomada, não é Exato. uma federal, uma Exato. PUC da E vida. as pessoas se apegam muito a isso. Cara, e tem uma galera que pensa, só dá pra prosperar se você for da PUC ou da UFG, ou Exatamente. da federal, né? Exatamente. E a gente tá aqui pra mostrar, Que isso não é verdade. ao vivo, que é mentira. Exato. Porque faculdade, cara, não tem nada a ver. Rapaz, tem uma frase que é muito clichê, mas ela é muito verdadeira, sabe? Não é a faculdade que faz o aluno. Ou o contrário, né? É o aluno que faz a faculdade. Exatamente, é o aluno que faz a faculdade. Então, independente do local, o ambiente em que você está inserido, são as escolhas que você faz dentro desse ambiente que vai mudar a sua trajetória profissional. Exatamente. Então, na Unifam, eu fiz excelentes escolhas, que era a escolha de estudar muito mesmo, e me relacionar muito bem. Então, eu nunca briguei com nenhum professor, algo Isso, nesse cara. sentido. De forma alguma, eu visualizava os professores como oportunidades, como portas que poderiam ser abertas para que eu pudesse me inserir no mercado, para que eu pudesse conhecer outras pessoas, desenvolver outros relacionamentos também. E, infelizmente, eu fui taxado de, muitas vezes, eu puxa-saco e tal, ou algo nesse sentido, entende? Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Por quê? Porque se eu já tinha vencido já algumas doutrinações lá atrás, vencer essas doutrinações agora que eu estava muito focado, era moleza. Era fichinha. Cara, eu também fui muito assim, de ser amigo de professor. Eu confesso que eu tive uma briga com uma professora só, e foi só ela. Mas, assim, realmente, na minha época, eu achava que tinha razão. Hoje em dia, talvez seria diferente. Sim. Mas o restante, eu era amigo de todo mundo, cara. Até hoje. Tem o Nilson, que também era da Unip, ele vai no meu casamento. Olha E aí. era meu professor na faculdade. E a gente mantém contato até hoje, certo? Fala sobre negócio, sobre tudo. Tanto que é importante, né? Você ser amigo do professor. Exato. Só que o povo não entende. Acho que você tá querendo
nota Exato. ali de graça, puxar sardinha, e não era isso, cara. Quem eu reprovei, eu era amigo. Sim. Eu reprovei porque eu realmente merecia reprovar. Fui na prova bêbado. Olha, meu Deus. Era uma prova de DP, eu tava na chopada antes, cheguei lá, chapado. Mas faz parte, cara. Aí literalmente arrasou na prova, né? Arrasei na prova. Tem um maravilhoso 0 lá. Só que aí, até pra quem está assistindo, eu deixo até para os universitários também, Uhum. eu deixo até um conselho, que é o seguinte: quando eu me relacionava bem com os professores, outros estudantes que estavam à frente, que já estavam em locais que fazia estágio, que talvez podia fazer uma indicação, algo nesse sentido, consequentemente, outros colegas não queriam me acompanhar. Por quê? Porque queria me taxar de puxa-saco ou algo nesse Uhum. sentido. Então, o conselho que eu deixo para o pessoal que vai assistir aqui é o seguinte: esteja ao lado de pessoas que são melhores que você, que efetivamente possa agregar na sua trajetória profissional. E eu sou cristão, né? Eu sou converti em 2015 e eu não consigo falar sobre a minha advocacia se eu não falar do modo como os princípios da palavra mudou a minha realidade, entende? Então, a própria palavra de Deus fala que é o seguinte: você precisa ter um coração ensinável. Então, se você está num ambiente errado, andando com pessoas erradas, é muito mais difícil você prosperar. Agora, se você está com pessoas que efetivamente já conseguiram ser e conquistar aquilo que você almeja, esse é um caminho um pouco mais fácil para você também conseguir alcançar aquele objetivo que você pretende. Eu falei isso, cara, no outro podcast que a gente gravou. Eu não sei quando que ele foi ao ar, mas com o Daniel e com a Brenda. A gente tava falando sobre metas, né? Sim. E lá no nosso escritório a gente tem uma meta ambiciosa, que é de fazer pelo menos R$1 milhão por mês com a advocacia, por mês. E é um negócio que é surreal. A gente tá um pouco longe ainda, só que o que acontece? Eu conheço pessoas que fazem isso. Exato. E tem gente, cara, que quando vê alguém que faz muito dinheiro, Sim. meio que repele, afasta. Vê o cara que tem dinheiro como inimigo, como Exato. um ser humano do mal. O patrão que é opressor. Cara, quando eu conheço alguém que faz muita grana, eu quero ser amigo desse cara. Eu também. Eu quero sugar o máximo que eu puder do que ele sabe, porque é um cara que sabe muito ensinar. Agora, tem gente... não sei se você conhece o Wendel Carvalho. Demais. Ele comprou uma Lamborghini esse tempo atrás, não sei se você viu. Eu vi o vídeo. E Eu vi ele o vídeo post- umas 10 vezes. Você viu o vídeo, né? Sim. E ele, nos stories, ele postou que em 2016, ele tava passando na rua e viu uma Lamborghini. Sim. E tirou foto e postou essa foto, 2016, cara. E ele colocou assim, que aquela pessoa que tinha aquele carro é porque ela merecia ter. Show. Porque se alguém tem tanto dinheiro a ponto de pagar mais de R$1 milhão em um carro, Sim. é porque ela ajudou muita gente Perfeito. a mudar de vida, enfim. Ela deu resultado pra muitas pessoas. E ele pegou aquilo pra si, cara, porque ele não teve inveja. Sim. Ele teve vontade de aprender e fazer o mesmo que aquela pessoa fez. E esse ano ele conseguiu. Uma Lamborghini de mais de R$1 milhão, um Huracan, se não me engano, né? Eu vi saindo lá do caminhão, Do né? caminhão. Que foi entregá-la, enfim. Eu achei fantástico aquilo. E é como eu te falei, eu assisti umas 10 vezes, por quê? Porque eu sou muito de mentalizar. Muito de mentalizar. E olha só, quando eu saí da faculdade, eu antecipei minha colação de grau, por conta desse aproveitamento extraordinário. Tem uma lei que é Tem. a LDB que permite Aham. isso, enfim. E eu fui convidado por um advogado, que na época era administrador judicial de uma massa falida, né, que é uma empresa que estava em processo de falência, e eu fui nomeado também pelo juiz responsável por esse processo para ser advogado desse grupo econômico, dessa empresa, que quem é mais antigo aqui em Goiás conhece o Grupo Coral. Então eu fui advogado do Grupo Coral por 1 ano, em razão dessas habilidades que eu já desenvolvia como estagiário dentro desse escritório, e consequentemente as portas me foram abertas e eu entrei de cabeça. E aproveitei esse período de 1 ano, então eu saí da faculdade já com um salário de R$5 mil. E aí o pessoal deve pensar assim, o pessoal que tá assistindo deve pensar assim, mas teve sorte demais. Teve Sorte. sorte demais. Agora eu te falo, eu me mantive no cargo por um pouco mais de 1 ano e eu pedi exoneração. Talvez eu tenha tido sorte em algum momento, sim. Só que eu tive competência para manter essa sorte. Porque lá atrás, quando eu fui estagiário durante 3 anos e meio, 4 anos, eu sei que eu chegava mais cedo, eu sei que às vezes eu sacrificava o horário de almoço, eu sei que na época de provas eu não tirava aquelas 2 semanas que o estagiário tem direito Tem só para direito. estudar. Eu reconhecia que o escritório, ainda que eu era estagiário, precisava de mim.
que é aquilo que a gente pratica hoje na advocacia, que é o over-delivery. Over delivery. Ou seja, você entregar mais do que Se pede de você. se pede de você, É. entende? E era justamente essa perspectiva, essa visão que eu tinha na época que eu era estagiário. E eu sabia que de algum modo, mais cedo ou mais tarde, eu ia colher os frutos disso. Até que eu fui convidado a antecipar minha colação de grau em mais ou menos 4 meses, fui nomeado advogado e por lá fiquei um pouco mais de um ano até eu escolher largar os R$ 5.000 para empreender na advocacia. Cara, 2 pontos que você falou aí que eu acho genial. O primeiro é a questão de entregar mais do que você é pago para entregar. Para mim, isso é fundamental, cara. E eu sempre tento buscar isso até para minha equipe mesmo. Pessoas que querem, que têm essa mentalidade de entregar mais do que é pago para entregar. Porque é esse cara que prospera. Tem um homem que eu sigo, que é o Marcos Marques. Já ouviu falar? Acelerador, vou fazer logo, logo. Vamos. Vamos junto. O que ele fala? Que tem os 3 tipos de empregado, né? Me ajuda aí. Tem um cara que não vale o que recebe, o cara que vale o que recebe e o cara que vale mais do que recebe. E é esse cara que vale mais do que recebe. É isso que eu tô falando, certo? Eu não me recordo necessariamente, mas... É o cara que ele entrega... Desculpa, o cara que entrega mais do que recebe. Errei o termo. Que é o cara que ele recebe 1.000 e ele entrega muito mais do que 1.000. É esse cara que vai ser promovido, é esse cara que vai ser depois chamado para virar sócio também. É esse cara que em um determinado momento vai poder chegar na mesa do chefe para negociar o salário que ele já recebe, se o chefe já não tiver um reconhecimento natural de que o valor dele aumentou. Então tem Exatamente. muitas pessoas nessa rede de relacionamento que elas só querem usufruir. Só sugar. Não. É um dos principais mandamentos do network mesmo. Então, antes de você usufruir dessa rede de relacionamento, você precisa contribuir. Contribuições significativas para que lá na frente você possa usufruir um pouco mais dessa rede. Que é justamente esse funcionário que na empresa, no escritório em que ele está, ele entrega muito mais do que é esperado dele ou muito mais do que paga a ele. E um erro muito grande, eu vi esses dias que você abriu o processo seletivo para advogado e você falou assim, pessoal, eu tô recebendo aqui currículo sem editar, sem zelo, sem cuidado. Então, sabe o que eu percebo? É que as pessoas, os advogados hoje, principalmente os recém-formados, eles querem prosperar na advocacia. Então, eles querem fazer tudo assim que os advogados que já estão melhor posicionados já fazem. Só que eles não fazem o básico. Não fazem, cara. Eles pecam no mínimo currículo. detalhe. Pecam no currículo. Cara, eu fiz uma seleção, até postei essa história desse dia que eu fiquei tão puto. Não sei se você viu essa história do dia. Que o cara ficava no celular o tempo todo, velho. Sim, eu vi. Na hora que ele foi falar, ele largou o celular, mas depois e antes, quando os outros colegas estavam falando, ele ficava o tempo inteiro no celular. Velho, um cara desse não entra ali, mas nem com a polícia. Porque se ele tá na entrevista, mexendo no celular enquanto os outros estão conversando, lá dentro mesmo, na operação, vai ser igual, cara. Exato. E a seletiva já começa ali, né? Sim. Você vendo o perfil de cada um, a postura de cada um, não está muito nem aí. Porque... E o pessoal que você falou, não faz o básico. Manda o currículo de qualquer jeito, currículo em foto. Já vi isso, cara, currículo em foto. Sim. Tipo, tem que baixar a foto do cara e Sim, ver o trem sim. lá. E, Mas- então eu acredito que as pessoas elas pecam bastante naquilo que é básico. Então você não pode esperar dessa pessoa dentro do seu escritório que ela vai te surpreender de algum modo. Então, uma questão que eu acho muito engraçada em alguns processos seletivos que eu fiz para contratar advogado lá para o escritório é que não foram todos que eu divulguei o salário que a gente ia pagar. Uhum. Não foram todos, né? Alguns cargos um pouco mais estratégicos, enfim, não foram todos. E era uma das primeiras perguntas. Doutor, quanto é que eu vou ganhar? Quanto é que o senhor tá pagando? Eu falei assim, Pode ser home office? é desse jeito. Aí, nossa, mas o escritório é aqui, é no Marista, eu moro em tal lugar, 8 horas tem que chegar. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse com você, não. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Porque se o cara, na entrevista, ele mostra que ele só quer receber o salário sem agregar valor no serviço que é esperado dele, esse cara não tem como escalar dentro da empresa. Esse cara é justamente o cara que eu falei aqui no início. É o cara que só quer usufruir da rede, mas que não quer contribuir nada nessa rede de relacionamento. Então esse cara não tem que ser como uma ficar. troca, né? Tem que ser uma troca. É, Meu complicado. primeiro estágio foi voluntário.
Cara, te falar um negócio. Eu falei isso ontem, eu fiz No uma TJ. palestra ontem lá na UAB. E o povo perguntou lá depois, né? Se eu já tinha tido experiência como um estagiário na advocacia. E eu tenho uma história que eu nunca tive. Eu fiz 2 estágios. Um no TCE e um no TJ. Com a juíza que era muito rígida, inclusive, que me trouxe muita bagagem de como gerir pessoas, né? Bacana. Doutora Plastina Pires, você já conhece ela. Sim, sim. O que acontece? Eu queria ter experiência na advocacia, só que eu não tinha chance. Nunca tive estágio. Eu tava no último semestre, no 10º semestre. Eu bati na porta de um escritório para uma vaga voluntária. Sim. Cara, eu ia me candidatar para trabalhar de graça Você ia pro cara. pagar pra trabalhar. Ia pagar para trabalhar e o cara não me quis. Olha aí. Meu Deus do céu. E como você falou, eu também sou cristão e eu imagino que isso foi Deus falando. Sim. Henrique, espera, eu vou fechar essa porta para você porque eu tenho uma muito maior lá na frente. Porque Amém. talvez se eu E de tivesse fato ali, tinha. Pode ser que eu teria acomodado, pode ser que alguma coisa teria dado um start em mim de ficar ali preso. Exato. Então, assim, era de graça que eu queria trabalhar pro cara. E eu tava ali na porta dele, fui lá, botei uma roupinha bonitinha, fui lá e o cara não me quis. Olha. Então, hoje eu fico feliz. Ele não vai ver isso não, mas fico feliz dele ter me recusado. E é lá do Perfeito. meu prédio esse cara, Perfeito. Ah, olha aí. a torre do lado. E talvez seja um cara que não esteja prosperando tanto, enfim, ou algo nesse sentido. Eu quero crer em Deus que Deus tenha reservado o melhor para ele, sim. Com certeza. Mas é porque muitas vezes os advogados, nessa época de estágio, enfim, nos olhavam como escraviários. na verdade. Escraviários, é o termo. Escraviários. Aham. Ou seja, eu não posso esperar muito de um estagiário. Por que eu não posso esperar muito de um estagiário? Porque, infelizmente, a grande massa de estagiários não tem a percepção suficiente para entender que o serviço que ele exerce ali dentro do escritório é de grande valor. É de grande valor. Entende? Então, querendo ou não, acaba que para estagiários, na época como eu, como você, que queria dar o nosso melhor e até um pouquinho mais, os escritórios não estavam disponíveis para nos aceitar, Não estava. porque do estagiário já se espera o básico do básico. O básico do básico. Cara, e E, muitos também... e os estagiários que estão nos vendo precisam mudar essa realidade. Preciso. E muitos também não são nem sequer preparados. Eu tenho a gente, tanto você como eu, a gente hoje em dia consegue entender que delegar funções é muito importante. Perfeitamente. Só que muitos advogados tradicionalíssimos ali, da velha guarda, digamos assim, Sim, eles têm medo, cara. exato. Principalmente delegar para um estagiário. Então o cara sempre acha que ele tem que ser o rei. Que se ele não fizer aquela petição, o processo não vai ser provido. Exato. Que ele é o único detentor do conhecimento, que se ele delegar para alguém, vai sair errado. Exato. Então, tem muito isso também da parte de lá, né? Do advogado dono do escritório Sim. tradicional, de não conseguir delegar. Seja para um estagiário, seja para um advogado parceiro. Sim. Só que a gente conseguiu tirar isso, né? Como é que é lá no seu ES? Que você delega tudo, só um pouco? Me conta um pouco mais Não, sobre isso. Lá no escritório, eu exerço uma parte do comercial, que é um comercial mais estratégico. Como lá no escritório a gente atua no direito médico, a gente tem uma determinada área que presta serviço tanto para constituição de clínicas médicas, empresas da saúde de forma geral, quanto de consultoria jurídica mensal. Então, querendo ou não, esse aqui é um tipo de serviço que envolve muito o relacionamento. Uhum. Envolve muito o Cairo mesmo. Só que o que acontece? Eu sei fazer um protocolo. No Projude, PJE, enfim. Só que lá a gente tem uma pessoa que é da controladoria jurídica, que me dá uma aula sobre protocolo. Então, para delegar lá no escritório, por exemplo, o protocolo, eu só sei o suficiente Pra para cobrar. contratar bem e, consequentemente, fiscalizar quando é necessário. Mas eu não sou o melhor cara que faz o protocolo ali, não. Assim como eu não sou o melhor cara que faz a petição, não sou o melhor Aham. cara que faz a audiência. Mas, para você ter uma ideia, quando eu comecei no marketing digital, eu ainda não tinha grana para poder gravar os meus vídeos, que eu soltava no YouTube, no Instagram, enfim. O que eu fiz? Eu fui para o YouTube. Opa, é o Sony Vegas Pro 17, então é esse aqui que eu vou aprender a editar. E na época eu aprendi a editar e editava muito bem, inclusive os meus vídeos para um amador, ficava bem interessante os vídeos. Só que chegou um tempo que eu falei, poxa, se eu ficar concentrando as minhas energias nisso aqui, eu não vou conseguir escalar um pouco mais a minha advocacia. Aí eu fiz a contratação. Só que no momento da contratação, eu já sabia o suficiente de edição para contratar com mais qualidade. E é justamente isso que a gente precisa entender no momento da delegação. Ou seja,
você analisa o perfil daquela pessoa para aquela determinada vaga, você vai ter um determinado conhecimento sobre as atribuições que serão confiadas àquela pessoa, não para você, em determinado momento, você tomar da mão da pessoa e fazer, não ficou bom, eu vou refazer tudo aqui, agora que vai ficar 100%. Não, você tem que conhecer o suficiente para instruir bem também. E delegar é confiar, mas não é confiar de olho fechado e esquecer que delegou. Então você tem que treinar pessoas para que depois essas pessoas, inclusive, possam treinar outras pessoas. Exatamente. Eu vejo muito isso, cara, na questão do tráfego pago. A gente pode falar sobre isso depois, mas lá no meu escritório, a gente prospecta basicamente 100% pelo tráfego pago. Perfeito. E muitos advogados que eu converso, às vezes, ficam querendo contratar agências Sim, para colocar na mão delas o seu tráfego pago, a sugestão da internet. sim. Mas o cara não entende. O cara não sabe o que é uma campanha, não sabe o que é um público. Exato. Então, o cara não sabe cobrar. Exato. Eu Não sempre sabe falo, cobrar. pessoal, primeiro você tem que entender Perfeito. do tráfego pago, faça o seu tráfego, tenha resultados, depois você vai lá e delega. Exato. Porque se você delegar sem conhecer, você tá delargando e não Perfeito. delegando, né? E também é assim na parte mesmo jurídica. Hoje em dia, eu considero que eu tenho advogados lá comigo que são muito melhores que eu, cara, na Sim. parte técnica. Eu Também, estudei, tem um advogado lá que é milagroso. Milagroso. é o bom mesmo, né? Ele é o bom. Cara, e é assim que tem que ser. Você tem que contratar pessoas que são melhores que você. Exato. Porque aí você cresce muito mais. Se você achar que você é o melhor, é o rei, é Que o, só é o o seu suprassumo, método funciona. cara, você vai ficar num mundo tão pequeno que você não cresce. E lá eu tenho como meta isso, né? Sim. Sempre ter pessoas que tragam novas experiências de vida e que são muito melhores do que a gente. Porque aí sim, eu sei que com elas a gente vai crescer muito mais. Perfeito. Agora, se eu ficar só achando que eu que tenho que peticionar, protocolar, fazer o vídeo, Sim. fazer o artigo do site. Ai, cara, Não, aí não tem complicado demais. Mas porque o nosso dia tem 24 horas. Nossa Isso. semana tem 7 dias também. Então, a gente vai chegar a um ponto que a gente vai conseguir fazer algumas coisas. Só que a gente não vai conseguir evoluir. A gente, como eu gosto sempre de falar, a gente não vai conseguir escalar naquilo. Então, delegar tem justamente a ver com contratar. Ou seja, tem a ver com investimento. Então, tem Isso. muitas pessoas que elas querem ter, muitos advogados que eles querem ter o seguinte: ó, eu vou trabalhar mais e mais aqui para eu ter uma renda bacana, para eu contratar um estagiário para peticionar, porque advogado é muito caro, advogado é muito arriscado. Ó, eu já tô contratando aqui o estagiário, então já tá muito bom. E Não, o cara meu com amigo, dinheiro no bolso pra o cara contratar. com a grana no bolso. Exato. E o cara tem medo de investir, porque ele ainda não teve ciência de que aquele investimento deve se pagar e ele vai estar delegando algo que não é exclusivo dele, para ele poder concentrar as energias naquilo que de fato dependa dele mesmo, de forma quase que exclusiva. Então, a gestão em si do escritório, estratégias e esse relacionamento mais próximo com alguns médicos, sou eu que faço isso lá no escritório. Só que o financeiro, rapaz, aqui no celular eu não tenho nem o aplicativo do banco. Quem cuida é a minha esposa, que faz, ó, muito melhor que eu. Muito melhor que eu. Então lá tem o nosso comercial também. Então o pessoal do comercial domina muito mais o comercial que eu. Só que eu entendo do financeiro. Eu entendo do comercial também. Só que eu fiz esse investimento de contratar pessoas, de investir. E eu vou te falar, contratar e investir é viciante. É viciante. É viciante. Você falou aí do medo, eu já vi pessoas perto de mim Sim. com o seguinte medo. Não vou contratar fulano, ciclano, advogado, porque ele vai aprender o que eu faço aqui e vai roubar meu nicho, vai roubar o que eu sei, vai montar o próprio escritório dele. Cara, eu acho isso tão bizarro, porque se o cara entra lá e aí te rouba, primeiro, quem tá perdendo é ele. Sim. E outra coisa, você não pode ter esse medo, porque senão você vai ficar sempre preso em só você e acabou. Você Exato. não pode ter medo de alguém entrar e te roubar suas ideias. Você tem que difundir suas ideias, você tem que Sim. semear mais ideias e só tem quem uma copiar, frase- cara. Tem uma frase que é muito boa. Trate bem para que eles possam ir. Não. Treine bem para que eles possam ir. E trate bem para que eles não queiram ir. Boa frase, vou usar. Pode usar, pode usar. E aí o que acontece? Logo quando a gente estava fazendo a obra lá do escritório,
A gente ficou mais ou menos uns 4, 5 meses na obra por conta da pandemia. Não tinha material à pronta entrega, enfim. E, rapaz, sempre quando eu e a minha digníssima, a gente saía de carro ali pra dar uma voltinha, pra comer alguma coisa, enfim, 11 horas da noite, eu queria passar na obra. E aí eu falava assim, amor, espera um pouquinho com a Maria Júlia, que é nossa filha, né, no carro, que eu vou ver ali o serviço do pessoal, porque prédio comercial só trabalha à noite, final de semana, né? Vou ver lá o serviço do pessoal. Às vezes eu chegava, o pessoal já tinha ido embora, enfim. E pra minha esposa que estava esperando lá no carro, eu estava monitorando o trabalho ali. Na verdade, não. Eu subia lá pra orar naquele ambiente e colocar nas mãos de Deus para que aquele ambiente não mudasse o meu coração, porque eu sabia que o propósito era fazer com que as pessoas que ali estavam pudessem mudar de vida. De vida. Rapaz, e hoje olhar assim para o pessoal lá do escritório e ver que, cara, deu 8h30 da noite e a galera tá com a cara boa, o pessoal tá trabalhando, o pessoal entendeu, absorveu a cultura. Eles realmente entendem a importância de cada um em toda essa roda aqui. E aí eu olho para trás e eu lembro que tudo isso aí é resultado das orações que eu fazia enquanto a obra estava em andamento. Em andamento. Lá no início, entende? Então, é justamente sobre isso. É você treinar bem para que eles possam ir. E você tratar bem para que eles não queiram ir. Cara, você falou um negócio que é muito importante, a gente impactar pessoas, né? Hoje, depois eu vou te mostrar no off aqui, eu tenho a Lucivana, nossa comercial também. Sim. Ela tá lá tem 4 meses. E ela tá voando, cara, vende demais. Ela acabou de me enviar um vídeo mais cedo agora que ela conseguiu comprar um carro. Cara, Que era o sonho dela. Ela mandou um vídeo com a voz meio embargada, assim, dizendo obrigada, enfim. E ela comprou um carro, óbvio, com o esforço dela. Sim. Mas pra você ver, a gente montou uma estrutura que hoje em dia muda a vida de pessoas, cara. Isso é muito bom, meu velho. irmão. Isso vale muito mais que dinheiro. Com Sim, certeza. Você tá com mudando, impactando a vida de pessoas. Eu fiquei muito feliz por ela. Eu falei, ó, é só o começo, viu? Perfeito. Daqui a pouco vem uma Porsche, vem uma Lamborghini aí. também, pode confiar. Cara, vamos falar sobre internet. Como é que Vamos você usa lá para poder atrair cliente? Quando você usa tráfego pago também? É pelo orgânico? Perfeito. Tem muitos clientes de fora daqui de Goiânia? É todo mundo daqui? Como é que é? Perfeito. Hoje nós temos processos judiciais ativos em 21 estados do país. Quase todos, pode colocar aí 97%, que diz respeito à medicina. Tanto para estudante de medicina, quanto para médicos propriamente ditos, né? E a gente começou na internet pelo orgânico. Produção de conteúdo mesmo, e sempre se preocupando com os gatilhos corretos, enfim. Então a gente começou pelo orgânico e depois de um tempo a gente avançou para o tráfego pago. Então hoje a gente tem landing page, a gente faz no Facebook e no Instagram Ads, enfim, é basicamente isso que a gente faz hoje lá. E aí você tem um time comercial que recebe os leads e fecha? É você que faz ainda o comercial? Como que é essa estrutura? Não, a gente montou todo um funil de vendas mesmo. Então, nós nos posicionamos de determinada forma lá na internet, aquele conteúdo aparece para aquela pessoa que tem interesse nele, ela cai no nosso WhatsApp e hoje tem uma pessoa que faz esse atendimento inicial para fazer uma espécie de triagem, digamos assim. E aí depois que essa pessoa faz essa triagem, ela identifica qual que é aquela demanda, no próprio Chat Guru, inclusive, Chat Guru, né? aham. No próprio Chat Guru, ela já delega esse atendimento para a pessoa ali, o advogado que tem mais, digamos, familiaridade com aquele caso. É desse modo que a gente faz. E aí, quando é um lead um pouco mais estratégico, principalmente quando diz respeito à empresa médica, aí esse atendimento vem direto para mim. Ah, entendi, bacana, cara. Muito bom saber disso, porque a gente prova que é a internet que muda hoje em dia a nossa advocacia. Eu acho que sem a internet seria muito mais difícil. Exato. A gente conseguiria, com certeza, Sim. mas é um ponto que facilita bastante, né? A gente conseguir atrair clientes pela internet. Lá no meu escritório, a gente tem um time. Hoje em dia, eu consegui sair também do comercial. Perfeito. Fazia muito comercial, mas por conta de outras coisas que eu queria focar, eu consegui construir ali 4 pessoas e a Brenda, que é sócia também, né? Minha noiva, que fazem o comercial. Então, pô, fica lá o dia inteiro, cara, só com lead na mão, falando com o cliente. E a regra é tentar sempre fechar virtualmente. Isso. Pelo WhatsApp, se for o caso, chamada de vídeo. Ótimo. Mas
São pouquíssimos os clientes que vão até lá presencialmente. Sim. A maioria a gente tenta e consegue ser tudo virtual. Para mostrar realmente pro pessoal que é possível Sim. você ter clientes É virtuais. plenamente possível. Tanto é que você pode colocar que talvez 90% dos nossos clientes eu nunca apertei a mão. Nunca apertei a mão. E a maior parte dos nossos clientes não estão em Goiás. Também é assim lá, cara. Estão em Minas Gerais, Minas. Bahia, Tocantins. A gente tem muitos clientes no Pará também. Enfim, São Paulo e Rio de Janeiro, então, nem se fala, né? Então, é plenamente possível. É plenamente possível. Só que tem uma questão. Você precisa adotar métodos corretos para que isso possa acontecer. Porque não adianta você ter pressa e velocidade se você não tem a estratégia correta para que aquilo ali, como objetivo, possa realmente acontecer. Então, o Exato. método é muito importante. O cara tem que chegar para você tem que conhecer de vendas, tem que saber como é que funciona uma venda na advocacia para conseguir converter ele. Exato. Porque um cliente em potencial, se ele não for bem atendido e bem tratado e bem conduzido, ele não entra com a ação, cara. Isso. A gente tem que ter método. E você falou um negócio muito bacana, São Paulo, velho. Olha que louco, a gente tá em Goiás, um Sim. estado que o pessoal lá de fora Tem um certo pensa que só tem vaca aqui na rua. Exatamente. E tem muita vaca mesmo, andando, comendo capim. Sim. Mas o povo vê a gente como roça. Sim. E a gente tem muitos clientes que são de São Paulo, Exato. o maior polo do Brasil. Exato. E a gente que atende eles. Por quê? Por conta de internet e posicionamento. A gente se posicionou como referência em uma área específica. Então, Sim. não tem pra ninguém. Pode ser um advogado de Nova York. Sim. O cara vai preferir a gente, com Só que aí certeza. tem uma questão que é Ah. muito interessante. O lead que ele vem pela internet, ele é um lead mais sensível. Porque, principalmente do tráfego pago, ele ainda não te conhece como autoridade e assim que ele entra em contato, pelo menos uma grande parte, ele precisa de uma certa validação de que você é o advogado que ele estava procurando para resolver aquele problema. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai utilizar talvez ali o Instagram, que deve servir para a gente como uma vitrine, uma verificação social, para verificar se de fato nós existimos, se temos um escritório e temos autoridade naquele determinado nicho, naquela determinada área. Então, o lead que ele vem pela internet é um lead muito sensível e é justamente por isso que eu falo, não adianta ser muito apressado se você não tiver o método correto. Não adianta você investir no tráfego pago se você não tem algum meio para que o lead possa verificar a sua autoridade. Que não é só o Instagram, por exemplo, ou os vídeos que a gente produz, mas também as ferramentas do procedimento de venda que a gente Isso. utiliza quando o lead entra em contato com a gente. Eu falo muito, gosto muito de metáfora, né? E você falou um negócio que eu uso muito como metáfora, que é você tem que preparar o terreno Perfeito. para plantar e depois colher. É isso mesmo. Não adianta. Aí tem um cara que é o Érico Rocha, Conheço. que ele fala isso. Prepare, arrume o jardim Sim, para que venham até você as borboletas. perfeito. Então, se o cara não tá preparado, o cara não tem um posicionamento forte Exato. e chega um lead para ele, pro lead você é só mais um Exato. na multidão. Então, ele vai embora rápido. O que mais, cara? A gente tem que falar aqui sobre... um ponto muito bacana, pessoal que tá assistindo aqui. O Cairo, embora não seja um nicho idêntico ao meu, a gente tem muitos produtos que são iguais, são os mesmos. Porque o cara atua no direito médico Isso. e estende a um médico já formado, às clínicas, acho que também questão de erro médico, não sei se Também erro médico. defesa. A minha área é a área da educação, mas para aluno de medicina. Então, muitas ações que a gente vende Sim. são as mesmas, porque eu vou até ali, ó, o médico residente, e aí eu paro. O cara continua um pouco mais, né? Sim. Mas ele pega de cá também. Exato. E a gente, então, é teoricamente um concorrente um do outro. Isso. Pelas regras do mercado em si, A gente seria pode ser concorrente. considerado concorrente. E aí tem um pessoal que acha que não pode existir amizade entre concorrente. Maior bobeira do mundo. Demais, cara. O mercado é tão grande que tem espaço para todo mundo. Exato. Todo ano surgem novos médicos, novos alunos de medicina estão surgindo, faculdades também de medicina, E os problemas que vêm com eles. que são inúmeros. Sim. Então o mercado é gigante. Então não existe isso de ver o seu concorrente como seu inimigo. Você tem que aprender com ele. Exato. E eu aprendo muito bem com você, cara. Seus vídeos são geniais. Valeu. São vídeos que um dia eu quero fazer igual. Como é que você vê isso, cara? Você percebe isso também do pessoal? Achar que é inimigo um do outro?
Cara, eu vejo o seguinte. No início, a minha frase aqui pode parecer um pouco contra-intuitiva, mas no final vai fazer sentido. Chega aí. Veja só, eu não imagino que exista mercado para todo mundo. Eu imagino que exista mercado para quem adota a metodologia Sim. adequada. Uhum. Entende? Então, se todos os advogados que atuam aí no direito médico, no direito estudantil, usassem o método correto, talvez essa ideia de concorrência nos preocuparia um pouquinho mais. Só que a grande questão é Aqueles que não- a grande maioria dos advogados, eles não utilizam o método correto. E, consequentemente, os problemas e os leads mais qualificados, eles irão procurar o socorro naqueles escritórios e naqueles advogados que melhor apresentam a solução para a resolução daquele problema. Então, por isso que eu falo, olha, a gente pode sim ser concorrente, mas a gente troca figurinha para que nós dois possamos aplicar essas figurinhas, digamos assim, esse conhecimento trocado nos nossos escritórios. E, consequentemente, a gente possa crescer. Entende? Porque aquela questão também é o dividir para Pra multiplicar. multiplicar. Dividir para multiplicar. Exato. Eu não sei se você reparou, entrando num assunto, tem nada a ver com o tema do podcast, Sim. mas eu tenho reparado, cara, eu acho que a gente é culpado por isso, viu? Você tem culpa também. Olha aí. De um ano pra cá, passou a surgir inúmeros escritórios atuando nos nichos iguais ao nosso. Isso. E antes não tinha, cara. Não tinha. Eu sei que não tinha, porque quando eu comecei, eu pesquisei muito no Instagram, Sim. e esses novos que eu vejo agora, todos eles têm publicações de 2022 pra cá, às vezes fazem em 2021. Então a gente tá criando tendência, viu? A gente tá criando aí um rebanho de Perfeito. discípulos, se é que eu posso falar assim, pô, vai achar que eu tô me achando, né? Mas não sei se o pessoal leva isso como inspiração Sim. ou só quer copiar, né? Quer achar que vai surfar na onda. Como você falou, não é o nicho que faz a gente ganhar dinheiro. Porque eu tenho certeza, cara, que a gente ia conseguir ganhar dinheiro, seja em qualquer nicho. Sim. Da saúde, da educação, do médico, do penal, qualquer um. Eu ganhei muita grana no direito de falência. Pois é. Porque a gente tem método. A gente Isso. sabe seguir o que dá certo. Então, não importa o nicho. É possível prosperar em qualquer um. Exato. Então, tem gente que veio de fora e pensa, esse cara tá ganhando dinheiro porque tá trabalhando pra médico. Não é, velho. Não é. Tem muito cara que arrisca no direito médico e não prospera. E frustra. E não E consegue. frustra rápido. Eu vejo muitos aí. Sim. E o cara acha que é o nicho. Sabe por E não quê? é. O que acontece? A meu ver, quando você vai escolher uma determinada área para você atuar na advocacia, você precisa analisar muitas variáveis. Embora, na minha perspectiva, eu veja que a grande maioria das áreas sejam rentáveis, é claro que tem áreas que te possibilitem rentabilizar muito mais. Possibilidade de escala, Sim. né? Enfim. E aí o que acontece? Eu vejo que muitos advogados que entram para o direito médico, eles entram com aquela perspectiva de que, opa, calma aí, é médico? É rico, tem grana, vai me pagar muito bem. E não é assim verdade. que acontece. A gente parou para, digamos, catalogar a quantidade de médicos que a gente tinha 3 a 4 semanas, mais ou menos. Que a gente utiliza uma plataforma de gestão de escritório que se chama Legal One. Conheço. E lá eu coloquei o filtro, médico, tinha 541 médicos. Que em sua grande parte, tanto eu quanto a nossa equipe de vendas precisou desenvolver estratégias próprias e específicas para conversar com esse tipo de público. Por quê? Porque é um público que muitas vezes ele já tem uma consciência maior da sua dor, é um público muito mais instruído e é um público muito mais questionador, inclusive. Então, se você não utilizar um método correto no direito médico em específico, você vai se frustrar muito rápido. Então, assim, não adianta você entrar no direito médico acreditando que você vai ganhar muito dinheiro, porque o seu cliente principal, ele aparentemente faz parte de uma classe que detém um poder aquisitivo muito, muito grande. Não, sabe por quê? Porque no direito previdenciário, que existem clientes que as ações, talvez o ticket médio seja um pouquinho mais baixo, são clientes Uhum. mais carentes, tem muito advogado ganhando muita grana aí no direito previdenciário Demais. também. Muito mesmo. Por quê? Olha só, o lead não é um lead muito instruído, não é um lead com poder aquisitivo muito alto, mas é porque o advogado entendeu a forma de convencer, a forma de chegar e a forma de trabalhar com esse tipo de público. Cara, e só um comentário. Realmente, os médicos, de forma estatística,
eles naturalmente ganham muito mais dinheiro Sim, do é uma que realidade. advogados que acabaram de se formar. Perfeito. Só que eu percebi, atuando nessa área, cara, que tem muito médico que não tem dinheiro. Sim, Eu já atendi cliente médico que fala, doutor, não tenho. Não tenho. exato. Porque eu faço residência, eu preciso me dedicar nisso aqui. Isso. E eu não tenho, às vezes, R$3.000, R$2.000 para entrar com a ação. Então tem aquele imaginário, né? Que todo médico é rico. Aí o cara entra no nicho e quer botar lá o preço da ação dele de R$30.000. E o Exato. cara não tem um post no Insta dele. Exatamente. Mas não é assim que funciona, cara. Tem Não é muito assim que médico que não funciona. tem dinheiro. Só que aí é aquela questão. Tem muito médico que não tem dinheiro. Assim como tem outros profissionais também, outras pessoas que não têm o dinheiro. Só que ele tem o problema. E Sim. aquele problema precisa ser resolvido. E se ele vê em você, o advogado, ou no seu escritório, o escritório capaz de resolver o problema, cabe a você, na questão das vendas, enfim, Melhorar. convencê-lo de que nós temos o meio necessário para buscar resolver aquele problema, e se ele entender o nosso valor, ele vai pagar o preço. Vai. Cara, quando meu time comercial vê esse podcast, eles vão rir. Porque a gente sempre faz reunião lá, né? Reunião semanal de alinhamento. Perfeito. E eu sempre pergunto, pessoal, qual que é... É uma pergunta repetida. Qual que é o motivo que tá levando essa semana aos clientes não entrarem com a ação? Aqueles que não estão entrando, qual que é a barreira que eles são... Que vocês entendem que eles estão esbarrando, né? Sim. E no começo, a maioria dizia, doutor, porque tá muito cara a ação. É porque tá muito alto o preço aqui. Eu sempre tento corrigir. Pessoal, não existe barreira de preço quando se trata de algo que o cara precisa. Excelente. Pode ser o preço que for. Você pode cobrar R$100.000 num mandato de segurança. Se o cara tiver o problema, ele precisar resolver, e ele vê em você o valor suficiente para conseguir resolver aquilo, Exato. cara, ele vai pagar o preço Vai que for. investir. E aí tem aqueles clichês pra deixar um pouco mais lúdico, né? Sim. Se você encontra um prédio lá em Copacabana que vale R$1 milhão por R$100.000, você vai dar um jeito, cara. Vai. Mesmo se tiver R$100.000, você vai dar um jeito. Você vai pegar Exato. com a mãe, com financiamento, com banco, com um amigo, mas você vai pagar o preço. Sim. Porque o valor é muito maior. E aí tem uma questão. Que você está falando aí sobre objeção. Isso. Só que quando você se propõe a fazer parte de um time de vendas, você tem que entender que todo mundo gosta de comprar, adquirir bons produtos, bons serviços. Mas ninguém gosta de ser convencido. E quando você entende que ninguém gosta de ser convencido, você entende que a sua função como vendedor não é sair falando, tentando convencer aquele prospect a fechar com você. Porque o vendedor não é aquele vendedor que desanda a falar. O vendedor que consegue converter é o que faz as perguntas corretas, mas, sobretudo, ouve muito bem É o que mais ouve. o seu prospect. Sabe por quê? Porque objeção não é rejeição. E você só vai entender que você precisa ultrapassar aquela objeção se você ouvir muito bem o seu prospect. Porque quando ele fala, ele entrega para você as dores que ele tem, as objeções que ele vai ter. E é aí que você vai trabalhar para finalmente conseguir fazer a venda. Exatamente, cara. Então, a venda, como a gente está aqui falando, pessoal, não é fácil, mas é simples. O caminho é um só. Sim. Óbvio que há algumas pedras no meio do caminho, né? Mas quem tem interesse e tem vontade de pagar o preço, de seguir o caminho, já tá marcado no GPS. É só seguir. Exato. Como você falou, tem método, né? Exato. Pois é. Cairão, cara, muito obrigado por ter vindo aqui. Já foi quase 1 hora de Olha aí, passa rápido. podcast, passa muito rápido. E você é um cara que, repetindo, te admiro demais, te acompanho. Mesmo que a gente se encontre pouco, né? Nosso segundo encontro presencialmente hoje. Exato. Um foi por acaso, mas a gente sempre tá ali pelo Instagram, te Sempre vendo. ali, dando E você é alô um pra cara outro. que eu mostro, às vezes, você pra minha equipe como Olha aí. inspiração. Gente, ó, faz assim. Olha aqui, ó. Bacana, fico O feliz. cara é bom de posicionamento, de luz ali. É bonito também, que aí dá pra corrigir. Rapaz. Mas, sério, de verdade, você é um cara que a gente te vê como inspiração. De verdade. Muito obrigado por ter vindo aqui. Espero que você prospere cada dia mais, ganhe Amém. muito mais dinheiro
E bora bater 1 milhão em vendas no mês, hein? Bora bater, Bora. porque é possível. Tem gente conseguindo, e a gente vai conseguir também. Só usar o método correto. Exatamente. Cara, então, Valeu demais, brigadão. irmão. Tamo Obrigadão, junto. viu? Valeu. Valeu.